Chegamos ao final do capítulo 4 de Eclesiastes. E hoje nós veremos, então, do versículo 13 ao versículo 16. Eclesiastes 4, 13 a 16. Abra sua Bíblia comigo, para então lermos o texto. Na terceira comparação que Salomão faz, nós vimos que ele fez 3 comparações. 2 delas nós já vimos, do versículo 6 ao versículo 8, onde ele mostra que é melhor você viver uma vida de contentamento do que viver descontente, do que viver reclamando ou buscando mais e mais e correr atrás do vento, perder o seu tempo. Depois ele mostra, do versículo 9 ao versículo 12, ele nos mostrou que uma vida compartilhada é melhor do que uma vida solitária. É melhor você compartilhar a sua vida com alguém, no caso do casamento, que seja alguém, que seja a pessoa certa. Mas também é bom você compartilhar a sua vida com amigos, mas amigos certos. Amigos que vão ajudar você a conhecer cada vez mais a vontade de Deus e a andar na presença de Deus. É melhor você compartilhar a sua vida com os irmãos em Cristo do que uma vida solitária, do que cair nessa conversa de desigrejado, Você não precisa da igreja para adorar a Deus, você não precisa ir à igreja, não precisa estar com a igreja para adorar o Senhor. Você pode adorar a Deus aonde você estiver. Não caia nessa conversa. Você precisa dos irmãos, você precisa da comunhão. Cristo nos salvou, nos criou e nos salvou para vivermos em união, juntos. E agora, do versículo 13 ao versículo 16, a terceira comparação que Salomão nos faz e mostra para nós é que um coração ensinável é melhor do que um coração arrogante. Um coração ensinável, um coração humilde é melhor do que um coração arrogante. E diz assim o texto: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará no lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar. Senhor, como nós ouviremos hoje, precisamos ter um coração ensinável, um coração que seja humilde e pronto para receber o ensino, para receber a instrução. Nesse instante, ó Deus, estamos diante da Tua palavra e não há nada mais sábio, mais puro, mais belo, mais profundo, mais poderoso nesse mundo do que a Tua palavra. Por isso mesmo, ó Deus, quebrante o nosso coração, não permita, ó Deus, que o nosso coração seja arrogante, mas que tenhamos corações ensináveis, corações aptos para receber o ensino. Ajude-nos. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Nessa comparação, o pregador Salomão, ele coloca 2 figuras. A figura de um jovem pobre, que nasceu num berço humilde, mas que é sábio, contrastando com um rei velho
um rei, um homem rico, um homem poderoso, que é velho. Mas o problema não é que um é jovem e o outro é velho. O problema é agora. O rei é insensato. O jovem é sábio e o rei é insensato. Cuja insensatez é controlada pela sua arrogância em não deixar-se admoestar e nem permitir que lhe seja ensinado algo que seria importante ele aprender. Esse rei é tão arrogante que mesmo ele tendo vários conselheiros, né? Sempre nós vemos que os reis, eles eram cercados de conselheiros. E todo líder é cercado de conselheiros. Só os ditadores que não. Os ditadores, eles não se importam, eles são a lei e pronto. Mas um rei sábio, ele se deixa cercar de conselheiros. Mas esse rei, ainda que tivesse conselheiros, ele não dava ouvidos a eles. Ele não se deixava admoestar. Lembre-se que admoestar significa correção. Significa você apontar o erro e mostrar para a pessoa que ela está errando e ela precisa se consertar. E esse rei não se deixava admoestar. Ou seja, se alguém mostrasse um erro dele, ele não dava ouvidos. Ou até mesmo poderia lançar essa pessoa no cárcere. Poderia até punir essa pessoa, porque de alguma forma ele se sentia afrontado. Mas aqui Salomão não diz que ele se sentia afrontado. Ele simplesmente ignorava a admoestação. Então nós temos aqui um jovem sábio e um rei insensato. Velho e insensato. A palavra que foi traduzida aí por insensato é exatamente a mesma palavra que aparece lá no versículo 5 para tolo. Ou seja, esse homem, ele era um tolo. Alguém que não se deixa admoestar, alguém que é insensato, alguém que não tem senso, alguém que não tem sensibilidade em admitir que está errado. Um arrogante. Você já passou pela situação de admoestar alguém que agiu dessa forma com você? Eu já passei várias vezes. Já perdi as contas. Mas me preocupa porque muitas vezes eu também ajo assim. E se nós não nos atentarmos para a palavra de Deus, e se não formos submissos ao Espírito Santo, com muita facilidade nós nos tornamos insensatos. E não importa a idade, não importa se é jovem, se é velho, se é criança, se é adulto, não importa. O problema não é a idade. O problema desse homem não era que ele era velho. O problema é que ele envelheceu na sua insensatez. Esse foi o problema. Ele não se deixava admoestar, ele não se deixava ser advertido, corrigido, ensinado. A ideia aqui não é a de que ele cometeu um erro aleatório e alguém foi lá e mostrou o erro dele e ele simplesmente ignorou. Não, a ideia aqui é a de um rei que vinha cometendo vários e vários erros e quando alguém tentava mostrar para ele, aconselhá-lo, mostrando que ele estava errado, ele simplesmente não se deixava admoestar. Ele mandava o seu conselheiro ou aquela pessoa que vinha admoestá-lo, ele mandava essa pessoa ficar quieta. Calava aquela pessoa. Ignorava aquela pessoa. Uma pessoa que não se deixa admoestar faz exatamente isso. Ela ignora os conselhos, ela ignora aqueles que falam para ela o que seria bom ela ouvir, mas ela não ouve. Por isso que o ímpio, quando você prega o evangelho para ele, anuncia o evangelho de Cristo ao ímpio e ele te ignora, a Bíblia o chama de insensato. Porque ele não se dá conta
do perigo em que está a alma dele, e ele ignora. Quando você prega o verdadeiro evangelho para uma pessoa e mostra que essa pessoa está em rota de condenação, a menos que ela se renda a Cristo Jesus e clame pelo perdão de Cristo, para que seja salva, perdoada e salva, e essa pessoa te ignora, ela está sendo insensata. E essa é a pior das insensatez, a pior forma de insensatez que alguém pode revelar. A pior de todas é essa. Porque para todos os outros erros, ainda a gente consegue reverter a situação de alguma forma. Pelo menos temos oportunidade de reverter a situação. Mas quando uma pessoa passa a vida inteira ignorando a Cristo, ignorando o Evangelho, e morre sem Jesus, e parte para a eternidade sem Jesus, não há mais nada que possa ser feito por ela. Essa pessoa perecerá por toda a eternidade. Veja a insensatez onde chega. Voltando aqui à figura do rei velho e insensato, ele faz exatamente o que diz Provérbios 12, 15. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 12, 15. Veja como ele age, ou como esse rei agiu e como o insensato age. Provérbios 12, 15. Vamos juntos? O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A Bíblia ordena o respeito aos anciãos. E nós devemos olhar para os cabelinhos brancos de uma pessoa e respeitá-los. Olhar para os anciãos com respeito. Sentar com eles e ouvir as suas histórias, porque essas histórias são ricas em experiência. Especialmente se esse ancião é um servo de Deus. Qual foi a última vez que você sentou ao lado de um dos nossos presbíteros para conversar com eles? Não sobre futebol, não sobre essas banalidades, mas sobre como ser um crente como eles. Qual foi a última vez que você se sentou ao lado de um dos nossos presbíteros e disse assim: por favor, presbítero, eu estou precisando de um conselho, o que o senhor me diz sobre tal coisa? Qual foi a última vez? Você, jovem, se assentou ao lado do seu pai, da sua mãe, agora com seus cabelinhos brancos, e você pergunta: pai, mãe, o que eu devo fazer? O que é o correto a ser feito? Contudo, arrogantes e estúpidos, é outra tradução para a palavra tolo e insensato, é estúpido, também envelhecem. Tem até um jargão aí fora, né? Canalhas envelhecem, e é verdade. Estúpidos, insensatos também envelhecem. E pior, alguns ainda são colocados à frente de uma nação para ser líder de uma nação. Como é o caso desse rei aqui. Eu sei que você já pensou em alguém, mas eu estou pensando aqui no rei do texto. Ele era um rei. Velho e insensato. Imagina a desgraça que esse homem era para a sua nação. Por isso esperava-se que o rei fosse um homem velho, mas sábio. O rei personificava a figura da sabedoria, não esse rei. O rei do texto aqui era um homem insensato, que estava num lugar onde se exige a sensatez. Estava num posto no qual se exige sensatez.
Agora eu falo com os anciãos, agora eu falo com os mais velhos. Você tem sido um referencial de sensatez ou você usa do seu posto de ancião, de alguém mais experiente, para justificar as suas loucuras, a sua insensatez? Espera-se do ancião sabedoria. Mas esse rei aqui não era sábio, porque o seu coração não era ensinável. E uma pessoa sábia não é aquela que diz assim: eu já adquiri todo o conhecimento que eu podia ter, eu já tenho todo o conhecimento. Não, ele diz sempre assim: sempre há algo mais a aprender, sempre tenho algo mais a aprender e a conhecer. Especialmente em se tratando da vontade de Deus. Não existe neste mundo um crente que possa dizer: eu sei toda a vontade de Deus para a minha vida, eu conheço toda a vontade de Deus para a minha vida. Mentira. O conhecimento, o ser de Deus é tão profundo, é tão intenso, é tão infinito, que nós jamais poderíamos conhecê-lo totalmente. Se tivéssemos 1000 vidas, não seriam suficientes para conhecer a Deus. Temos uma vida só. Por isso que todo esforço nosso deve ser em conhecer a esse Deus, conhecê-lo cada vez mais. É melhor você ter um coração ensinável do que um coração arrogante que pensa que já sabe de tudo. Não faça isso. Observe que a sabedoria não significa ter o conhecimento de todas as coisas, mas ser humilde quando necessitar ser ensinado ou repreendido. Quando alguém te repreende, como você reage à repreensão? E nós deveríamos prestar atenção às repreensões que recebemos, venham elas de quem vier. Às vezes de alguém que está abaixo, ou está sob a nossa tutela, como filhos, empregados. Ou às vezes daqueles que estão acima de nós e nós estamos debaixo da tutela dessa pessoa, e então nós temos que ouvir. Mas quando alguém te repreende, como você age? Quando você recebe uma repreensão, você ignora? Ou você ataca o mensageiro para não aceitar a mensagem? Ou seja, a pessoa te repreendeu, você diz: você é um desqualificado, quem é você para me repreender? Você é um moleque, você não conhece nada da vida. Ou você tem um coração ensinável e observa o que está sendo dito a você, e você observa com atenção e diz assim: olha, talvez não seja tudo isso, mas a pessoa tem razão. Eu estou falhando nesse ponto. Isso é sabedoria. Em sua estupidez e arrogância, esse rei velho era tão isolado quanto aquele homem solitário dos versículos 6 a 8. Lembra daquele homem lá do versículo 6 ao versículo 8? Não tinha filhos, não tinha irmãos, não tinha ninguém para quem deixar a fortuna dele. Mas ele não parava de trabalhar, não parava de buscar mais e mais coisas, mais e mais posses, e nem mesmo parava para pensar na dura realidade dele, a realidade de que ele era um solitário e não tinha ninguém para deixar. Ele nem conseguia desfrutar dos bens que ele havia adquirido. Por quê? Porque ele só pensava em ter mais e mais. Esse rei era tão solitário quanto aquele homem. A diferença é que aquele homem era solitário em todos os sentidos, e esse rei não. Esse rei era cercado por conselheiros, cercado por súditos, mas vivia solitariamente, isolado dos demais.
Ele fez exatamente o que diz Provérbios 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se, rebela-se contra a verdadeira sabedoria. É o típico caso de alguém que não dá ouvidos para ninguém. Ele é a lei de si mesmo. Mas por mais arrogante e prepotente que esse homem, que esse rei velho fosse, um dia ele seria substituído, tal como foi. Porque não existe pessoas insubstituíveis. O único que não pode ser substituído. E mesmo assim, o nosso coração, volta e meia, substitui ele por ídolos, é Jesus. Mas ele é insubstituível, não há ninguém que possa ocupar o lugar de Jesus. Preste atenção, se a sua mamãe disse para você que você é especial e que você é insubstituível, não caia nessa conversa não. Você é substituível sim. Você é único, você é importante, mas você é substituível sim. Somos substituíveis. Daqui a algum tempo, não sei quando será, vocês terão outro pastor aqui. Deus sabe todas as coisas. Deus poderá me levar com a minha família para outro lugar, não sei. Deus poderá me levar para a glória, oh glória. Ele vai me levar para a glória eterna. Maravilha, que bênção. Vocês precisarão de outro pastor. O que a gente precisa entender é que não somos insubstituíveis. Deus vai sempre colocar alguém no nosso lugar. E esse rei seria substituído. E quem seria o sucessor desse rei? Olha só que ironia. Salomão olha para aquele jovem pobre e sábio e diz assim: ainda que ele tivesse saído de um cárcere para reinar, ou tivesse nascido pobre no reino daquele rei velho e insensato, aquele jovem se tornou rei no lugar dele. Salomão conjectura aqui essa situação. Aquele jovem pobre, sábio, poderia ter estado na prisão por algum motivo, não sabemos qual, mas saiu de lá para ser rei. Ele veio de lá e foi tão bem sucedido a ponto de se tornar rei e ficar no lugar do rei velho e insensato. Isso não deve causar estranheza. Essa conjectura de Salomão não é tão absurda assim. Se você for lá para o livro de Gênesis, você vai lembrar de José, filho de Jacó. Foi lançado no cárcere sem ter cometido crime algum. Ficou um tempo lá no cárcere. Quando saiu, se tornou governador do Egito. Possivelmente Salomão estava pensando aqui em José, e eu concordaria com essa interpretação sem dificuldade alguma. Salomão estava pensando aqui em José, filho de Jacó. Um jovem sábio, ainda que tenha nascido pobre ou tenha sido preso, se ele for sábio, mas se ele for sábio ele não vai para a cadeia. Pode ser que ele aprendeu a sabedoria lá na cadeia, porque as circunstâncias da vida para um coração ensinável são professoras. Um coração ensinável, ele olha para todas as circunstâncias da sua vida, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, e aprende com elas. Mas aprende a ser sábio, porque não adianta você aprender e não pôr em prática, porque sabedoria não é só acumular conhecimento. O acumular conhecimento é o primeiro passo. O segundo passo é você pôr em prática esse conhecimento que você recebeu. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. E pode ser que esse jovem tenha aprendido a ser sábio lá na cadeia. Cometeu um erro, fez uma burrada na vida, foi preso, e lá na cadeia ele refletiu sobre a sua vida, e saindo de lá, saiu um homem sábio. E tão sábio ele era, que ele foi e galgou a posição de rei, se tornou rei. Olha, né? Pode ser.
Quantos casos nós conhecemos, né? De presidiários que converteram-se a Cristo Jesus na cadeia e saíram de lá homens transformados mesmo. Saíram de lá crentes em Cristo Jesus, pagaram a sua dívida com a sociedade e saíram de lá homens íntegros. Sim. Porque é isso que o Evangelho faz, meus irmãos. E todos nós aqui, ainda que nós não tenhamos passado por uma cadeia, todos nós um dia éramos escravos, éramos prisioneiros do pecado. E Cristo libertou-nos dessa prisão. Porque é isso que o Evangelho faz. Ele liberta, ele transforma, ele dá sabedoria, a verdadeira sabedoria. Verso 15 e 16 diz assim: vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará no lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Agora a cena é outra. O rei velho já tinha morrido, no lugar dele estava o jovem, ex-pobre, ex-presidiário, mas sábio. Agora o reino tinha um jovem rei sábio, no lugar do rei velho e insensato. E Salomão diz assim que era sem conta o povo que ele dominava, ou seja, tinha uma multidão, uma nação numerosa seguindo ele. E a cena, como é descrita aqui, é a cena de uma pessoa popular. Ele era uma pessoa que tinha uma popularidade em alta. A multidão, numerosas multidões seguiam esse rei, esse jovem rei. Mesmo sendo sábio, ele também foi advertido a não se tornar insensato, encantando-se com a admiração e a bajulação de seus súditos. Porque um sério perigo que ronda a vida de todos os líderes é o encanto pela popularidade. Pode ver, bons governantes que caíram pelo caminho, que seguiram pelo caminho do populismo, se tornaram uma desgraça para a nação. Porque uma pessoa que está preocupada com a popularidade é aquela pessoa que não quer desagradar ninguém. Ele quer agradar todo mundo, e a gente sabe que não dá para fazer isso. É impossível isso. É impossível. Lá em casa eu só tenho duas, a minha esposa e a minha filha, e tem hora que eu não consigo agradar as duas. Agrado uma e desagrado a outra, ou às vezes desagrado as duas de uma vez. Imagina uma nação, como que não é mais difícil, não é? Na parte final desse versículo, Salomão faz um alerta: tampouco os que virão depois hão de se regozijar nele. Na verdade, que também isso é vaidade correr atrás do vento. O que Salomão está aqui dizendo é que, ainda que o jovem rei, que antes era pobre, mas agora é rei, abastado, cheio de tesouros e tudo mais, mas ele é sábio, ainda que ele tenha se tornado rei e tenha grande popularidade, a nação gosta dele, a nação segue e está ali seguindo o seu jovem rei, e ele tem poder sobre um povo numeroso, Salomão diz: depois de você surgirá uma outra geração que vai se esquecer, ou nem vai ficar sabendo, nem tomará noção de quem você foi. A sua popularidade que hoje você tem, amanhã não vai valer nada. Amanhã talvez ninguém vai se lembrar de você. Quer ver só? Quantos aqui conhecem a fundo a história de Juscelino Kubitschek? Você sabe quem foi Juscelino Kubitschek, não sabe? Então, tem gente que talvez não saiba.
foi um dos presidentes nossos, construiu Brasília, afundou o Brasil numa dívida terrível, né? Mas era um rei, era um presidente muito popular, tudo mais. Mas o que mais podemos dizer de Juscelino Kubitschek? Ah, pastor, é que você é um ignorante, você não conhece história. Não, não é. É porque não me interessa mesmo. Eu tenho coisa mais importante para fazer da minha vida do que ficar investigando essas coisas. Populismo, popularidade vai embora, meu irmão. E nós vivemos numa geração assim, né? Hoje qualquer um abre uma rede social e quer ser popular. E faz cada coisa absurda para se tornar popular, é uma coisa impressionante. Popularidade. Mas se tratando de um líder, isso é uma loucura. Salomão diz, preste atenção, jovem rei. Você hoje é popular, você hoje é querido. Mas preste atenção. Uma hora você será substituído, assim como você substituiu o rei que estava antes de você, você o substituiu, uma hora você será substituído e você será esquecido. Você acha que isso acontece só com governantes ruins? Não. Vamos falar de José, filho de Jacó, novamente. Lá em Êxodo 1, versículo 8. Depois de tudo que José fez pelo Egito, depois de tudo que José, como foi usado por Deus para a preservação do Egito, tudo bem que se passaram ali alguns séculos, quase 400 anos. E em 400 anos dá para esquecer muita coisa, né? Verdade. Mas diz a palavra de Deus lá em Êxodo 1, versículo 8, entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Um rei que não conhecia um antecessor dele. Um rei da mesma nação, ele não sabia, ele não conhecia quem foi aquele grande homem chamado José. Tudo bem, fazia muito tempo que ele já tinha morrido, mas ele não sabia. Ele não sabia. E aí ele castiga o povo hebreu, faz do povo hebreu um povo escravo, traz sofrimento terrível sobre os hebreus, porque eles se esqueceram ou nem sabia quem era José. Walter Kaiser Jr., ele diz o seguinte: quão inconstantes são as pessoas. O herói de hoje é o sujeito imprestável de amanhã. Enquanto os governantes tremem e procuram diligentemente tornar seguro o seu trono, as pessoas clamam por mudança e revolução. Olha os nossos governantes, fazem de tudo para se manter no poder. E o povo aqui embaixo está pedindo novos líderes. Pedindo novas lideranças. Assim sendo, é melhor termos um coração ensinável, que aprende não só com as próprias experiências, como também com as experiências dos outros. Você não precisa esperar passar por uma experiência de sofrimento para aprender algo. Você pode observar a experiência de outros que estão sofrendo e aprender com elas. Agora, pior é você envelhecer, viver uma vida longa e ser um insensato. Repetindo, é melhor termos um coração ensinável que aprende não só com as próprias experiências, mas também com as experiências dos outros. Em vez de termos um coração arrogante e prepotente, que pensa que por estar numa posição elevada, pode desprezar as pessoas e se portar como lei suprema, como a encarnação do poder e da sabedoria.
que na verdade não passa de estupidez e insensatez. Tudo que a pessoa pensa a respeito de si de forma elevada, preste atenção nisso, tudo que você pensa a respeito de você de forma elevada, você acha que você é mais do que você é de fato, é ilusão, é vaidade, é auto-engano. É o que Salomão diz, na verdade, que isso é também vaidade e correr atrás do vento. Aplicando essas verdades para nós, irmãos. Primeiro, a sabedoria de Deus é uma bênção dele. Deus abençoa os corações com sabedoria. Por isso que Tiago disse, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Ele vai lhe dar liberalmente, Ele não vai improperar, Ele não vai te criticar por isso, Ele não vai te dizer assim, ô seu idiota, seu burrão, está pedindo sabedoria de novo? Burrinho, jumentinho, não, Ele não vai fazer isso. Quando alguém pede sabedoria a Deus, Ele sempre dá com mais alegria, Ele diz, está aqui meu filho, o que você está pedindo, está aqui, te dou mais, mais e mais. Só que sabedoria não é algo que Deus vai derramando sobre nós, né? Como você aguou uma planta, né? Vai derramando água sobre a planta. E não. Sabedoria não vem desse jeito. Sabedoria vem na experiência da vida. Sabedoria vem com um coração curvado diante da palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, que aprende o que a palavra de Deus tem para dizer e põe em prática nas experiências da vida. Isso é sabedoria. É o que você está ouvindo aqui hoje, você vai levar com você durante a semana e vai aplicar na sua vida. O pastor falou que eu tenho que ser uma pessoa humilde. O pastor não, a Bíblia, né? A Bíblia diz que eu tenho que ser humilde em aprender e aceitar quando eu sou corrigido. Se alguém te corrigir essa semana por um erro que você cometeu, seja humilde. Especialmente se esse conselho, essa correção vier embasada nas Escrituras Sagradas. Não for apenas a opinião de alguém. Não é a opinião pública que deve mudar você, mas sim a orientação da palavra de Deus. E Deus pode pôr a palavra dele na boca de uma criança. Às vezes uma criança fala com você alguma coisa que parece que não tem nada a ver, mas se você estiver ligado a Deus, em sintonia com a vontade de Deus, você perceberá a instrução até mesmo na boca de uma criança. Irmãos, a verdadeira sabedoria está totalmente ligada ao temor do Senhor, ao temor a Deus. Semana que vem, a partir do capítulo 5, nós veremos isso. Sobre o temor do Senhor. Como é que o temor do Senhor é aplicado em nossa vida e especialmente no nosso culto a Deus. Sem o temor a Deus, a sabedoria não passa de exibicionismo intelectual. É você apenas mostrando seu diploma. Não tem sentido algum isso. Isso é arrogância. A sabedoria deve ser aprendida com humildade, ouvindo, olhando e imitando aqueles que são sábios. Preste atenção à vida dos irmãos. Por isso que nós temos de estar em comunhão uns com os outros. Porque é aqui, na comunhão com os irmãos, que nós estimulamos o amor e as boas obras. Mas uma verdade inquietante em relação à sabedoria é que assim como nós podemos adquiri-la, também nós podemos perdê-la. Nós podemos perder a sabedoria. A soberba e a vaidade corroem a sabedoria, especialmente quando temos os olhares e a admiração e o aplauso das pessoas. Já vi muita gente que antes se mostrava sábia, se tornando insensato. Porque a popularidade, porque o aplauso encheu o seu coração de arrogância.
Já vi muito pastor, muito pregador que no passado pregava com veemência, pregava com firmeza as Escrituras Sagradas, mas porque se tornou popular, agora fala o que todo mundo quer ouvir. Nega inclusive a própria fé. Já vi muito pastor, conheço muitos pastores assim, que quem os conheceu no passado, na época de seminaristas, diziam que eram homens piedosos, eram jovens de oração, tementes a Deus, e hoje estão propondo aí uma atualização das Escrituras, uma releitura da Bíblia. E chega ao ponto de chamar Deus de Deus Mãe e não Deus Pai. Porque Deus Pai é muito patriarcal, é muito machista, mas Deus Mãe é algo mais acolhedor. Eu vou até dar um nome para você não ter tempo, não perder tempo. E se você ouvir esse cara pregando, você já muda de estação, desliga, muda de canal, para não cair na mentira dele. O nome dele é Ed René Kivitz, pastor da Igreja Batista da Água Branca, aqui em São Paulo. Vamos falar de outro? De outro que você deve evitar? Caio Fábio. Na década de 80, década de 90, esse homem foi grandemente usado por Deus. Se tornou popular. O que o Caio Fábio é hoje? Não passa de um hippie velho, maluco, que só fala borracha, só fala besteira. E muita gente gosta de ouvir o que ele tem para dizer. Por quê? Não confronta mais pecado. Aliás, agora pecado para ele não existe mais. Pecado para ele é falar contra o pecado. Pastores que no dia da sua ordenação prometeram ser fiéis. Estou falando agora de pastor presbiteriano, tá? Que prometeu ser fiel, subscrever os símbolos de fé, a nossa confissão de fé, do jeito que ela é, do jeito que ela diz. Prometeu não só subscrever, mas também ensiná-la. E hoje está dizendo por aí, de tanto visitar igrejas neopentecostais, está dizendo por aí, está pregando que existe dom de línguas, que ele inclusive ora em línguas. É popular. É muito popular. Volta e meia no nosso grupo tem alguém, um ou outro irmão, compartilhando frases bonitas que esse pastor diz, e é verdade. O que ele diz corretamente, eu assino embaixo. Mas eu tenho dificuldade quando eu vejo um homem que promete diante da igreja fazer uma coisa e fazendo outra. Bem, semana que vem eu falarei mais sobre isso. A partir do capítulo 5. Tenho tristeza disso, irmãos. Isso dá tristeza. Mostra que conforme a popularidade vai aumentando, a sabedoria vai sendo corroída. Cuidado com isso. Cuidado com os tapinhas nas costas. Cuidado com os elogios. Tome cuidado. Provérbios vai dizer para nós que é melhor as feridas feitas pelos que amam do que os beijos da falsidade. É melhor ser açoitado por alguém que me ama de fato, que me diz palavras duras que eu preciso ouvir, mas que vão transformar a minha vida, do que ser beijado por falsos, do que ser aplaudido por pessoas falsas, que na sua cara diz uma coisa e nas suas costas diz outra. Deus me livre desse tipo de gente. Deus me livre de ser essa pessoa também. Deus me livre de ser alguém na sua frente e nas suas costas, outro. Deus me livre disso. Eu encerro aqui essa mensagem com uma oração que eu a intitulei de a oração que eu sempre devo fazer. Por que eu dei esse título para ela? Porque essa oração não é minha.
E quando eu encontrei essa oração, fiquei sabendo que ela foi escrita na Idade Média. E eu não sei quem foi o autor, não se sabe quem foi o autor e qual o título original dela, não se sabe. Então, como essa oração fala muito a meu respeito, eu resolvi dar esse título para ela, a oração que eu sempre devo fazer. Preste atenção. Diz assim: ó Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado, do desejo de ser consultado, do desejo de ser exaltado. Precioso Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser aprovado. Livra-me, Jesus, do medo de ser humilhado, desprezado. Livra-me, Jesus, do medo de ser exortado, ser esquecido. Dá-me a graça de desejar que outros sejam mais amados e estimados que eu. Dá-me a graça de, posto à parte, ver os outros sendo escolhidos. Que meus lábios possam ter a graça de sorrir, enquanto os meus olhos estão chorando. Cristo é a alegria que preenche, a porção dos que te amam, a herança de valor. Se eu te tenho, eu descanso por ter tudo. Se me falta a tua beleza, eu procuro em vão por bens. Coisas como a ganância, nós vimos aqui no capítulo 4, o egoísmo, o isolamento, a popularidade, nada mais são do que ídolos do nosso coração. Pífios substitutos de Deus em nosso coração, desviando a nossa atenção, que deveria estar focada na pessoa de Jesus, para focarmos nessas coisas tão banais. Enquanto o meu coração, enquanto o seu coração buscar essas coisas, ganância, popularidade, prestígios, tudo mais, bens materiais, estaremos em pecado contra Deus e vazios em nossa alma. Meu irmão, renda-se a Cristo. Ele veio para libertar você de tudo quanto o escraviza e destrói a sua alma. Ele veio para moldar em você o caráter dele, para que você se torne cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Para que você o conheça e o reconheça como o seu bem mais precioso, o qual você tendo, nada mais lhe faltará. Que Deus assim nos abençoe. E que assim vivamos com um coração sábio, um coração ensinável. Que Deus assim nos abençoe. Amém.